Então a gente viu, né, a definição de função contínua, que num determinado ponto, a gente diz que uma função é contínua num ponto A pertencente a um conjunto X quando, para todo epsilon maior que zero, dado arbitrariamente, né, a gente pode obter um delta maior que zero, tal que X, para qualquer X pertencente ao conjunto X, e o módulo de X menos A menor que delta, impliquem o módulo da f de X menos f de A ser menor do que o valor epsilon, que é essa ideia representada aqui graficamente, né? Então, se eu tiver um certo erro, digamos, aceitável aqui na variável dependente, né, no valor da função, a distância entre a f de x, está marcada em vermelho aqui, e a f de a é menor do que epsilon, desde que o x esteja numa distância em relação ao ponto A inferior a delta. Essa distância entre o ponto x e o ponto A é menor do que delta, para que aquela condição seja satisfeita, né? Então isso tem muitas aplicações, né, práticas. Por exemplo, eu sempre comento com os alunos aqui, né, o funcionamento da geladeira, né? Sim. A geladeira, por exemplo, quando ela está desligada, né, a temperatura ali dentro da geladeira começa a aumentar, né? Ela vai aumentando, aumentando, aumentando. Quando chega num certo número, num certo valor ali, né, o termostato acusa, eu não sei exatamente qual é a calibragem, né, que tem as geladeiras residenciais, tá? Eu acredito que deve ser um valor ali, né, menos 4, menos 5 graus, menos 5, menos 4 graus ali, por aí. Aí, quando chega ali, o termostato dá um sinal e liga o motor, né, liga o compressor para ele funcionar e a geladeira começar a diminuir a temperatura. Aí vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Quando a temperatura diminui, né, um certo valor, né, digamos, vamos supor que fosse menos 10 graus. Estou fazendo uma hipótese. Aí vamos supor que fosse menos 10, né, a calibragem lá que a indústria faz. A geladeira não vai deixar, o motor não vai desligar exatamente no menos 10, né? Sim. A gente sabe que isso é uma coisa que tem uma certa sensibilidade, pode ser que seja no menos 9,9, no menos 10,1, ou seja, esse é um conceito, né, de continuidade, né? Quando chega num certo intervalo ali do ponto, que é, digamos, o ponto de referência, né, chegou ali numa certa vizinhança lá do menos 10, né, o termostato dá um sinal, né, e o motor desliga novamente, né? E assim fica, né? Ligando e desligando para manter a temperatura, sim, numa faixa de funcionamento da geladeira que ela preserva, né, os alimentos, enfim, né? Então, esse é um exemplo, né, dos inúmeros aparelhos que a gente conhece, né, que são utilizados nas residências, televisão, o próprio computador aqui, né, que eu uso para me comunicar com vocês, né, para gravar o Zoom, para publicar textos no Moodle, etc., né? sim. Então, o conceito de continuidade é um conceito que está presente, né, nas aplicações práticas em todas as áreas, né? Então, quando a gente, né, diz, né, que uma função é contínua, né, num certo ponto, equivale a dizer, então, que o limite da f de x, quando x tende ao ponto A, é igual a f de A, né? Certo? Então, quando isso acontece, a função é contínua no ponto, e se ela for contínua em todos os pontos de um conjunto, né, a gente diz simplesmente que ele é contínuo, né? Até a gente conversou, né, sobre esse conceito, né, o Alexandre, na terça-feira. Lembra que a gente falou, tu falaste ali, acho que foi tu que falou, né, que o tempo é uma variável contínua? Sim. E depois que a gente conversou aquele dia, eu fiquei pensando em outras, né, variáveis que a gente também pode dizer que são contínuas. Por exemplo, o nosso peso, né, ao longo da nossa vida, por exemplo. Tá? Pensa assim, tu nasce ali com 3 quilos, 3,5 quilos, 4 quilos, depende, né? Cada pessoa nasce com um certo peso ali.
teu peso vai aumentando, aumentando, né, ao longo da tua vida. Chega na fase adulta, né, muitas vezes a pessoa tem lá um peso que se mantém por bastante tempo, né, aí depois estabiliza, né, aí tá, fica durante vários anos ali, da altura e tal, dos hábitos alimentares, etc. Tu te mantém, como eu disse, estabiliza ali. Aí quando tu vai ficando velhinho, e a gente observa isso, né, nas pessoas, os familiares que a gente conhece, assim, né, a pessoa vai perdendo peso. Sim. Né, perde massa muscular, vai ficando, perde até um pouco da altura, né, a pessoa vai Encolhendo. vai encolhendo um pouquinho, né, e também come menos e tal, né, então vai diminuindo de peso, quer dizer, e varia continuamente, né, é uma quantidade que também varia de modo contínuo, né. Sim. A própria temperatura corporal, né, bom, a temperatura de modo geral, né, a temperatura atmosférica, a temperatura corporal das pessoas, enfim, né, também é uma variável que tem esse comportamento de continuidade, né. E alguns exemplos de variáveis que são descontínuas, né, alguns exemplos são esses de, por exemplo, cadernetas de poupança, né. Eu não sei se tu tem algum recurso aplicado em caderneta de poupança, porque a caderneta de poupança é aquela aplicação que algumas pessoas usam para um dinheiro que precisa, assim, né, quando precisa de uma emergência, que é fácil de movimentar e, né, então, até eu comentei esses dias, né, que acho que foi aqui na análise, né, que acho que é tu que comentou, né, Sim. que o total de recursos depositados na poupança no Brasil é em torno de R$ 1 trilhão atualmente. Sim, isso aí. E a cadeia de poupança ela varia descontinuamente, né? Porque se tu deixa ali, por exemplo, durante 30 dias um valor X a depositado na poupança, né, após 30 dias ele é remunerado, digamos, em 0,5%. Ele vai passar de 100 para 100,5, né? Vai dar um salto assim, mas não vai passar pelos valores intermediários, né? Sim. Então é um exemplo de função que tem esse comportamento de descontinuidade, né? Então, né, a gente comentou sobre este exemplo aqui, né, um exemplo que eu coloquei inicialmente, vale para esta função aqui de primeiro grau, né, é um exemplo então de função contínua, porque qualquer polinômio de grau 1, grau 2, grau 3, não importa, né, é um exemplo de função contínua, né. Então, quando o x tende a um ponto A, né, calcular esse limite aqui realmente, né, equivale a substituir o A no lugar do x, né. Então, ou seja, o limite de 2x mais 5 quando x tende ao ponto A é igual exatamente a f calculada nesse mesmo ponto, né. Por exemplo, quando x tende a 1, né, como é que eu calculo esse limite de 2x mais 5? Isso equivale a substituir o x por 1. Né? Fica 2 vezes 1 mais 5 que dá 7. Né? Quando eu calculo o limite de 2x mais 5, quando o x tende a menos 2, por exemplo, mesma coisa. Equivale a substituir o x por menos 2, fica 2 vezes menos 2, que é menos 4, mais 5, que dá 1. Que é exatamente a função calculada no ponto menos 2. Né? Então a gente comentou, né, que esse gráfico aqui é o gráfico que representa, né, o conjunto de pontos que satisfazem esta equação aí, o y, que é a f de x, é igual a 2x mais 5. Né? Então, como é uma função de primeiro grau, né, o gráfico desta função é o que a gente chama de reta. Né? Sim. Então, né, e aí vocês mesmos, né, responderam, lembra que a gente fez algumas perguntas aqui, né, que a partir desse gráfico, então, né, o limite do 2x mais 5, quando o x vai para mais infinito,
a gente pode deduzir aqui a partir do gráfico, que é mais infinito, porque essa parte do gráfico que se estende, né? Sim, ela aumenta. Né? Vai lá para cima, né? E aqui, por outro lado, quando o x vai para menos infinito, né, é essa parte do gráfico aqui que se prolonga aqui para baixo, né? Mas não tem como a gente fazer isso, né? Até o mais infinito e até o menos infinito. A gente deduz, né, que esta propriedade vai se manter, né? O gráfico vai se estender aqui para cima e para baixo, né? Devido à definição da função. Certo? Certo? Muito bem. Aqui eu faço até uma demonstração, né, de como a gente pode concluir, né, que esta função realmente é uma função contínua, né, pegando, né, a definição. Então, dado um epsilon maior que zero arbitrário, né, a gente pode obter realmente um delta maior que zero, tal que aquela condição lá da definição é satisfeita. X menos A em módulo menor que delta implica f de x menos A é menor que E. Né? Então, para que isso aconteça, nesse exemplo em particular, né, para eu achar esse delta aqui, a álgebra é a seguinte, eu calculo aqui quanto é que é f de x, é 2x mais 5. Né? F de A é 2A mais 5. Então, quando eu faço a subtração dessas duas quantidades, o 5 desaparece, né, porque 5 menos 5 dá zero. Colocando 2 em evidência, fica 2 vezes x menos A, aqui dentro do módulo. Né? Então, para que esta quantidade aqui, 2 vezes x vezes o valor absoluto, x menos A, seja menor que epsilon, basta que o módulo de x menos A seja menor que epsilon sobre 2. Então, se eu pegar o delta igual a epsilon sobre 2, eu terei x menos A menor que delta, implica 2x mais 5 em módulo, menos 2A mais 5. A diferença, melhor dizendo, de 2x mais 5 menos 2A mais 5 dentro do módulo aqui, vai ser menor do que epsilon, ou seja, isso demonstra que realmente, né, esta função é contínua. Quer ver? Vamos fazer algumas continhas lá no Excel para a gente testar esse negócio aí. Vamos ver. Tu tens, assim, familiaridade com o uso do Excel, Alexandre? Como é que é? Um pouco, professor. Não, tu não costuma utilizar? Não com frequência, sim. Na tua atividade tu não precisa? Sim, a gente usa uma planilha, sim, mas é para registro de veículos e pessoas, não tem nada a ver com formas assim, a gente não usa. Sim, mas não precisa fazer operações mais complicadas assim. Não. Tá. Bom, mas de qualquer maneira, né, o uso da planilha é uma coisa, no caso do Excel, relativamente simples, né? Não, sim, com certeza. Então tá, vou escrever aqui, ó, o epsilon e o delta. Tá? E vamos botar aqui, vou pintar de amarelo aqui, esse aqui vamos pintar de vermelho. Vamos fazer uns testezinhos aqui. Ó. Aqui nós vamos pegar o ponto A aqui, vamos pegar um valor específico aqui, digamos A igual a 2, tá? A igual a 2. Tá. E aqui a gente vai fazer um testezinho assim, ó. A gente vai pegar o x e o 2x mais 5. Ó, quando o x se aproxima de 2, né, aqui tem que dar próximo de quanto? 7. Então, de 2, 9. 9, tá. Então o limite tem que ser 9, né? Então, pelo raciocínio ali do texto, ó,
para que a diferença, né, entre as imagens, ó, o limite é 9, que é o f de A, certo? Certo. Então, nos demais pontos, a diferença em relação ao 9, tá, para ser menor do que epsilon, eu tenho que pegar o delta igual a epsilon sobre 2. Em relação, então, ao ponto 2, tá? Sim. Quer ver? Então, quer ver? Ó, chuta um epsilon aí, bem pequenininho. 0,01, então. 0,01, beleza. Então, pelo cálculo aí, o delta tem que ser a metade do epsilon. Vou botar aqui já. Tá? Então, o A é 2, tá? Então, isso. Então, agora para escolher o x, ele tem que ter uma diferença do ponto 2 menor do que o delta. Escolhe um x, por favor, aí. Vou botar o 3. Não, mas aí o 3 ele não vai sair. Não, tá certo. Menor que o delta. A diferença em relação ao 2 tem que ser menor que o delta. Dá um chute aí, por favor. Em relação ao 2, deixa eu ver, 1, eu acho que 1,997, eu acho. 997. Vamos fazer um testezinho aqui. Vou incluir uma coluna aqui. Vou botar o ABS, né, que é o módulo do valor do x menos o A. Ó, opa, é na de baixo aqui. Ó, é o teste, né? Então passou no teste, porque 0,03, né? Sim. É menor do que 0,05, tá? Então aqui, ó, eu vou calcular esse valor de x lá na fórmula. Vai ficar 2 vezes o valor do x. Opa. Vou botar o sinal de igual lá, senão não dá certo. Ih, agora deu. Foi mal. Ó. Bota o sinal de igual aqui. 2. O valor do x. Aqui era 1,997, né? Isso mesmo. Agora eu vou ter que fazer tudo de novo aqui. 2 vezes esta célula aqui, mais 5. Ó, tá vendo? E agora vamos ver a diferença em relação ao erro na função. Vamos botar assim, ó, erro na função. Tem que ser menor do que o epsilon. Tem que ser menor do que 1 centésimo. Isso. Então a gente vai pegar esse a gente vai pegar o ABS, né? Sim. Esse resultado aqui menos 9, né? Porque o 9 é o valor do limite. Sim. Aqui, ó. Esse aqui realmente é menor que 0,01. Sim. E o legal aqui do Excel é que tu pode perguntar para ele, quer ver? Ó? Olha só. Vou botar assim, um teste lógico. Olha só que legal isso aqui. Vai perguntar assim, ó. Tu bota lá um símbolo do igual, tá? Sim. Aí tu bota C. Olha só. Sim. C. Se este valor aqui é menor do que o epsilon, lá, ó, ele vai responder como 1. Se for maior, ele vai responder como 0. Ó, deu 1. É muito bom. Que aí tu pode testar. Quer ver? Vamos testar um vamos escolher um que não vai satisfazer a condição do limite ali. Escolhe um, por favor, aí. Que não satisfaz agora. Tem que ser um menor ou maior aí. Deixa eu ver. Eu vou escolher maior que 2. 2,006, então. 2,006.
006. 006. Isso, só para ficar bem pertinho ali, né? Isso. Tá. Aqui a gente calcula a diferença em relação ao 2, né? Que dá. Isso, né? Não, mas a diferença. Ah, não, mas parei. Quando eu faço a diferença, eu tenho que bloquear essa célula aqui, né? Vou botar um F4 aqui. Agora deu certo. A diferença é 0,06, então não vai passar no teste, né? Vamos ver. Vamos calcular aqui a função. Deu 9,012, o erro na função vai dar 0,012, que é maior que o epsilon. Aqui deve dar 0 aqui. Deu 0 mesmo. Deu 0. Então vamos pegar outro que satisfaz a condição, mas seja um pouquinho maior que 2. Vamos ver aqui. 2,0008. Tá? Então, ele é... Ó, a diferença em relação ao 2 é 0,0008, que é menor do que o delta, né? Sim. Ó, calcula ali a função, dá praticamente 9. A diferença na função é 0,0016, e aqui o teste deve dar 1. Ué? Deu 0? Deu 0. E aqui no Excel a gente tem que bloquear, né, quando a gente faz o teste aqui, eu tenho que bloquear a célula do por que botou E5 ali? Isso, eu tenho que botar a célula, eu tenho que bloquear a célula do epsilon, porque daí, senão ele atualiza as linhas, né? Sim. Aí tu bloqueia aquela ali. Ó, agora deu certo. Isso aqui a gente faz assim, ó, a gente escreve a célula e pressiona F4. Tu vê que ele bota um cifrão em volta ali, ó. Sim. Quer ver? Na outra linha, ele vai pegar o K8, mas vai deixar o E5. Tá vendo? Depois é o K9, mas o E5 continua na mesma linha, que é onde está o valor do epsilon ali. Tá. Então, para quando tu quer fixar uma célula, tu tem que pressionar F4 em volta dela, que daí ele bota aquele símbolo de cifrão ali. Tá, porque é a célula. Tá. Então é isso, né? Aqui a gente vê claramente que nos pontos da vizinhança do ponto 2, né, as imagens estão pertinho de 9, né? Aqueles que satisfazem a condição de limite, que é esse aqui, né? Esse aqui satisfaz, esse aqui satisfaz, né? A diferença em relação ao 9 é menor do que o epsilon. E quando não satisfaz, a diferença é maior do que o epsilon, né? Tá? Então, é uma forma da gente, digamos, comprovar aqui, né, computacionalmente, que realmente o limite é 9. Certo. Em geral, né, funções polinomiais, tá? Como a gente costuma escrever, né, a n vezes x na n, mais a n menos 1 vezes x na n menos 1, mais, etc., o a1 vezes x mais o a0, né, onde o n, então, é um expoente que é um número natural. Essas funções são contínuas no seu domínio, que é o conjunto dos números reais, independentemente do grau do polinômio, se é grau 1, grau 2, grau 3, grau 20, qualquer que seja o polinômio, né, se trata de uma função contínua. Então, por exemplo, 3x mais 1. 3x mais 1 é um exemplo de função contínua porque é um polinômio de primeiro grau, né?
O gráfico também é uma reta, né? E a gente pode, então, observar que ela vai ter a propriedade da continuidade semelhante ao exemplo anterior ali, que também era uma função de primeiro grau. A função g de x, que é x ao quadrado mais 5x mais 6, né, que é um polinômio de segundo grau, também é um exemplo de função contínua. É uma função que a gente pode desenhar livremente, né, com o lápis no papel. O gráfico de uma função quadrática é uma parábola, né, Sim. As parábolas mais conhecidas, né, assim, nas aplicações do dia a dia, né, Alexandre, são a antena parabólica, né? Sim. Que é usada nessas localidades, assim, aqui em Porto Alegre tem bastante, né, em cima dos prédios, a gente vê, das casas. Todo lugar viu um. É? Em muitos lugares viu uns. Tem essas Sim, sim. antenas de TV também, né? Sky, coisa aí. Isso, a Sky é uma operadora que usa a antena parabólica para receber o sinal, né? Sabe que o farol dos carros também tem um formato de superfície parabólica. Sim. E alguns desses telescópios, tem alguns que são em formato de superfície parabólica também. Então, a parábola é uma curva que tem propriedades geométricas muito importantes, né? Então, ela está presente aí nessas e outras aplicações, né? O polínômio terceiro grau que aparece ali, o h de x, né, x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 4x mais 2, também é um exemplo de função contínua. Nesses casos aqui, né, são todos exemplos de funções que a gente pode traçar livremente, né? Aqui no até eu deixei o site da Wolfram aqui. Não sei se tu conhece, Alexandre, esse site aqui. A Wolfram. É um site. A gente tem que escrever os comandos usando um inglês básico, assim, né? Mas ele é um site gratuito, tá? Sim. E então a gente pode fazer o gráfico sem custo algum, né? Tu escreve aqui plot, né? Plot, aí tu escreve a lei da função, digamos, 3x mais 1. Tá? Sim. Aí digamos que tu quer que o x vá de menos 4 até 5. De menos 4 até 5. Ó. Aí demora uns segundinhos ali, ele interpreta, né? E aparece o gráfico lá. É bem feito mesmo. É, bem feitinho. E se tu quiser copiar, tu marca aqui, ó. Ele copia, né? A figura, tu pode transportar para um outro arquivo, sabe? Ele é bem amigável, assim. É? Bem útil. É, bem útil. Para vocês que têm que fazer trabalhos, né? Às vezes tem que fazer atividade de avaliação, assim, que tem que entregar esses arquivos, é bem prático. Ó. E tem também o GeoGebra, não sei se você conhece o GeoGebra. GeoGebra, acho que eu nunca mexi no GeoGebra. O GeoGebra é muito bom, viu, Alexandre? Para vocês que estão assistindo aulas nesse formato online, ele é super, super, super prático, porque ele funciona no navegador também. Navegador. É gratuito e tu tem um monte de opções, e a vantagem dele em relação ao Alpha, ao Wolfram Alpha, é que tu tem a versão em português ali, ó. Melhor ainda. Ó, tá vendo lá, geogebra.org, aí eu escolhi a opção em português. Então, por exemplo, eu quero desenhar aquela reta ali, né? Ó, quer ver, ó. Esse exemplo aqui, o y igual a 3x mais 1, quer ver, ó? Aí tu vai lá, olha só que barbado. É exatamente como tu escreve no caderno. Olha aí. Bem prático mesmo esse aí. E é muito bom porque eu quero marcar um ponto lá, né, no gráfico, tu vai aqui assim, ó, tem aquela bolinha ali, né?
Sim. Tu marca aqui, tá? Não, eu quero marcar um ponto. Ó. Aí tu marca o ponto ali, ele vai te dar as coordenadas do ponto lá, ó. Ah, legal. Ponto 1, ponto. É. Agora eu vou marcar um outro ponto aqui. Ó. 0, 1. É. Ah, Vou marcar um outro ponto aqui. Pá. É super prático, assim. Aí aqui tu pode movimentar a janela de visualização, ó, pode arrastar aqui assim, né? Tu tem as opções de diminuir aqui e aumentar a distância, né, em relação ao gráfico, sim. né? Tu pode copiar esse gráfico para um texto, por exemplo, quer ver? Ó, tu vai aqui assim, ó, exportar imagem. Às vezes dá uns bugzinhos, mas ele funciona bem. Aí tu copia para a área de transferência, vai aqui assim, copia para a área de transferência. Aí tu vai lá no arquivo, lá, por exemplo, esse arquivo aqui, ó. Se eu quiser inserir aqui o gráfico, ó, olha só, tá ali, ó. Ah, show de bola. Ah, Fica bem feitinho, ó. Por exemplo, uma parábola ali, y igual a x ao quadrado mais 5x mais 6. Mesma coisa. A gente pode apagar aqui, ó. Escreve lá, y igual a x ao quadrado mais 5x mais 6. Opa. botou tudo no expoente. Tu tem que usar a setinha, que daí ele vai para baixo o cursor aqui. Olha só. Ah, legal. É. E aqui tu não precisa colocar o intervalo. Ele pega um intervalo lá, padrão, e faz o gráfico. Então, aqui, aí mesma coisa, se quiser marcar pontos aqui sobre a curva, né? Então aqui marca um ponto, né? Marca um outro ponto lá, assim, por alguma razão, né? Sim. Então, por exemplo, aqui o vértice, ó, quer marcar o vértice aqui, né? Ele pode movimentar o ponto, ó, ao longo da curva, ele vai te dando as coordenadas ali, tá vendo? Ó, vai se movimentando lá. Aí tu vê a continuidade mesmo. Exatamente. É. Então, é bem bacana esses recursos. E olha que eu conheço poucos, né? Porque eu estou usando esse software aí há coisa de um ano e meio. Até foi um aluno de uma outra turma que me indicou. Aí, cara, fui aprendendo assim usando. Não tem, nunca fiz curso, nada. Fui aqui testando, né? Sim. E fui aprendendo. Né? E ele é gratuito, então tem que aproveitar, né, esses softwares gratuitos que a gente não. Porque se tu vai comprar um software, gasta muito, né? É muito caro. Não, nem vem inviável daí, né? Não, é inviável, não tem condição. Tá? Então, realmente são exemplos de funções contínuas, né? E aqui dá para ver direitinho, né? No caso da parábola, aqui os limites são mais infinitos dos dois lados, né? Sim. Ela vai se estender para infinito aqui, né? Então a gente vai até como escrever aqui para a gente concluir aqui esses exemplos. Vai para mais infinito. X ao quadrado x ao quadrado mais 5x mais 6. O limite é mais infinito. E. Opa!
E quando o x vai para menos infinito, o limite da função também é mais infinito, porque dos dois lados, né? Ó, quando o x diminui, a função aumenta, e quando o x aumenta, a função aumenta também. Então, tanto para cá como para lá, nesses dois casos, o limite é mais infinito. É. Certo? Então, eu vou encerrar por aqui, Alexandre, esses exemplos de hoje, né, para a gente trabalhar, amadurecer bem essa ideia da continuidade, né? Na maior parte dos casos, né, as funções mais conhecidas do cálculo, aquelas que são mais básicas, elas têm essa propriedade da continuidade, né? Mas aquele negócio que eu falei para vocês, tem esse outro lado, assim, que é o, né, por exemplo, isso é uma fronteira da matemática com a física. Então, na física, por exemplo, o pessoal questiona a continuidade da matéria, né? Por exemplo, Sim. tu pega essa mesa aqui, as paredes, as nossas casas, o computador, etc. Se a gente ampliar, a gente vai ver que tem um espacinho ali, né, entre as moléculas, né? Então, nesse sentido, a matéria não seria contínua, né? Ah, louco. É. Coisa de Mas aí físico, são... é coisa de físico mesmo. Daí é uma discussão entre a filosofia, a matemática, a física, né? Porque daí é nível atômico isso aí. Nível atômico, né? Exatamente. Então, no dia a dia, a gente não percebe, digamos assim, a importância, né, dessa definição. Eu acho que nesses problemas mais específicos, assim, da física, do átomo ali, daí talvez seja importante isso. Sim. Quando vai, sei lá, estudar, né, radioatividade e outros fenômenos, né, que acontecem aí com as substâncias das mais variadas. Sim. E aí acho que esse assunto acaba se tornando importante. Ah, é? É. Mas então tá, Alexandre, já que te agradeço aí a participação nas aulas, né? Tem estado, tem procurado estar presente aí, né? Sim. Fazendo perguntas, e então isso é importante porque nesse formato que a gente tá trabalhando, tem que procurar perguntar e falar, né? Porque é Sim, o que dá para porque fazer, né? é uma aula normal, né? A gente só tá afastado, né? Mas é uma aula normal, né? Então, tem que estar presente, perguntando. Isso, porque nas aulas presenciais, às vezes a pessoa tem a chance de perguntar ali na hora, né? Que Sim. está junto com o professor aqui, então, mesmo não estando, né, com a presença física, né, na mesma sala, no mesmo lugar, mas tem que dar os pitacos, né? A gente tem que perguntar, tem que Tirar as dar, dúvidas, não adianta. A gente tem que... claro, porque tem que continuar aprendendo do meu jeito, Sim, que a vida segue. tá certo. A gente tá em pandemia, está em isolamento social, mas a gente não pode deixar de fazer as coisas, né? Tem que continuar fazendo as coisas. Tem que continuar, não adianta. Então, É. E depois de tanto tempo também, né? A gente já está familiarizado com esse contexto, tem que encontrar forças e seguir em frente fazendo do jeito que a gente está nesse período todo. sim, Em não vou algum, deixar a em bola cair, algum, não digo. em algum momento vai terminar esse negócio. Ano que vem acaba. Acho que ano que vem, Alexandre? Eu acho que até antes, né? Só providenciar essas vacinas aí. Quer dizer, tomara que sim. Quando chegar num grande grupo, né? Sim. Mais pessoas vacinadas.
Acho que daí a situação vai melhorar. Acho que a partir do meio do ano ali, do mês de junho, julho, já vai estar, acho que a gente vai ter uma situação um pouco melhor, né? Sim, eu acredito que sim, né? Então, só esperar. Então tá, vamos seguir se cuidando aí e a gente continua terça-feira o estudo da continuidade, então. Tá bom então, professor. Tá? Uma boa noite até terça. Até terça, professor.